Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Aqui quem vos fala é Jeová Alves, ex-atleta profissional de futebol, formado em educação física e com 15 anos de carreira na preparação de goleiros. Hoje, graças a Deus, estou recebendo a oportunidade de desenvolver um podcast esse Tempo de Bola, que visa trazer interação e informação esportiva para todos vocês. Hoje, nesse programa de inauguração tão especial, eu estou trazendo aqui um convidado mais que especial, um cara incrível como ser humano, como profissional, um cara que eu tive o privilégio de trabalhar com ele em 3 clubes durante a minha carreira de preparador de goleiros, né? Estamos falando do Tony Souza. Tony é fisiologista, especializado em ciência e prática do esporte de alto rendimento pelo NAR, em São Paulo. O NAR, para quem não conhece, é o Núcleo de Alto Rendimento, onde trabalha com atletas olímpicos de alto nível, né? Especialização em fisiologia e cinesiologia do exercício pela Universidade Veiga de Almeida, graduado em educação física pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pai de Maria Flor e filho de Dona Lourdes e seu Rafael. Tony, satisfação enorme lhe receber aqui, seja bem-vindo, né? É uma honra estar recebendo você nesse podcast de inauguração. Ô Jeová, muito obrigado pelas palavras aí, obrigado pela apresentação, né? E eu que sou honrado Modéstia sua. ter esse convite e estar aqui batendo esse papo, trocando essa ideia com você, com o pessoal que está acompanhando aí o seu programa, meu amigo. Muito obrigado. Disponha. Tony, vamos desenvolver aquele bate-papo bem descontraído. E a primeira pergunta que me vem é: como foi que tudo isso iniciou? A gente sabe que tudo inicia através de um sonho, evidentemente. A gente sonha, planeja e trabalha para que se realize. Como foi que a preparação física e a fisiologia te atraiu? Como foi que iniciou essa história aí? Jeová, desde quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, lá na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, que eu tinha esse sonho e essa vontade de trabalhar no esporte profissional, né? E então eu fui cultivando isso durante todo o meu curso, durante toda a minha graduação, e corri atrás disso. E ainda corro, viu, Jeová? Eu ainda pretendo alçar outros voos. Para isso eu tenho que evoluir um pouco mais também, né, Jeová? Isso nunca para, né? A gente está sempre aprendendo e querendo evoluir, querendo ir para o próximo nível, né? Mas foi assim, né? Desde a época da faculdade, eu sempre tive vontade e sonhei em conhecer como é que funciona por dentro o esporte de alto rendimento, o esporte profissional, né? E cultivei isso durante todo o curso e continuei depois, né? E graças a Deus está acontecendo, Jeová. Está acontecendo. Que coisa boa. Rapaz, nesse período de início aí, é claro que a gente vai iniciar uma jornada e às vezes, ou geralmente, tem coisas que nos atraem ali no início. Tem situações que não, a gente pensa uma coisa e na prática é outra, né? E para você, o que foi que mais lhe atraiu quando você iniciou ali a sua caminhada na faculdade, né? A gente sabe que num curso acadêmico existem várias vertentes. Então, o que foi que mais te atraiu? Qual o caminho que mais te atraiu? Foi o futebol mesmo? Foi outra modalidade, né? Você sempre sonhou trabalhar com o futebol propriamente dito, ou você só queria se tornar um profissional de alto nível, independente da modalidade? Olha só, Jeová, eu acho interessantíssimo o futebol,
Mas eu sou um curioso, sabe, Jeová? Eu sou muito curioso. E eu tenho essa vontade, essa curiosidade de procurar entender os outros esportes. E quando eu digo a você entender, procurar ver o que é que acontece com aquele atleta ali durante a prática do esporte dele. Como é que aquele atleta ele responde a tudo aquilo ali. Eu sempre fui muito curioso por isso. E tem um ponto na época da faculdade, sabe, Jeová, que foi quando eu paguei a disciplina treinamento desportivo. eu já gostava, mas quando eu paguei essa disciplina, Jeová, eu fiquei assim, maravilhado. E tem um detalhe: o primeiro ano que eu paguei a disciplina treinamento esportivo, eu fui reprovado nessa disciplina. Eu me lembro muito bem. Eu me formei em 2004. Então tem 21 anos, né? Assim? Vai fazer 22 anos agora em 2006. Isso. 2026. E eu me lembro muito bem, inclusive hoje, professor João Batista é um grande amigo meu. E ainda bem que eu fui reprovado naquela época, sabe, Jeová? Despertou. Eu me lembro muito bem, eu estava respondendo as questões e quando eu entreguei a prova a ele, eu ainda estava com a mão na prova. E eu estava numa dúvida, sabe? Quando eu entreguei a prova a ele, eu disse assim: professor, tem uma questão aqui que eu fiz errada. E era assim, Jeová, era uma questão assim, que você fazia uns cálculos, né, sobre carga de treino. Então, um resultado de um você jogava na outra equação. O resultado de um você jogava na outra equação. Então, se você errasse um, você saía errando tudo, né? Sim. E eu nessa dúvida, e eu com a prova aqui, nunca me esqueci disso. Eu com a prova aqui, ele pegou na prova do outro lado, assim, né? E eu disse: professor, eu errei uma questão aí e saí errando o restante. Deixa eu corrigir. Aí ele disse: não, você já me entregou. Eu disse: mas professor, eu ainda estou com uma prova. Mas ele disse: entregou só a metade. Ele disse: não, você já me entregou. Aí eu disse assim: eu vou ser reprovado. Eu disse a ele. Aí ele fez assim, mas ainda bem que eu fui reprovado. No semestre seguinte, né? Semestre seguinte, não. No ano seguinte, né? Semestre seguinte, no próximo, um semestre depois. Eu me inscrevi de novo, né? Para pagar, para eu não ficar me atrasando na faculdade. E eu me lembro muito bem, eram 3 notas. Né? Eram 3 avaliações, eram 3 notas. Eu me lembro muito bem que eu tirei 2 9 e um 10. Aí eu botei na cabeça assim: Jeová, eu posso ser reprovado em qualquer disciplina, mas nessa aqui eu não sou. E aí, uma coisa que eu já admirava, que é do treinamento esportivo, né? E admiro até hoje, né? Eu acho fantástico isso, né? Tudo isso que envolve a preparação do atleta, sabe, Jeová? Como você estrutura, como você organiza um treinamento, como você encaixa os diferentes os diferentes sistemas de energia, como você encaixa, por exemplo, numa semana, os estímulos ali para que aquela coisa ande conforme você quer e conforme o objetivo, né? Eu acho isso fascinante, né? Até hoje eu acho isso fascinante, né? Então, a partir dali, né, eu que já gostava, né, fiquei gostando ainda mais e até hoje, Jeová, eu ainda leio muito, eu ainda estudo muito, mas ainda sei de muito pouco, viu, Jeová? E é por isso que eu ainda leio muito, porque eu sei de muito pouco, mas eu acho fascinante. Essa foi a história. É muita modéstia do homem. Tony, há já vários anos você trabalha diretamente com o futebol, né? Quando eu te conheci foi em 2018, quando nós trabalhamos no Baraunas de Mossoró. Eu fui contratado para trabalhar lá e foi onde eu tive o privilégio de te conhecer, né? Para você,
quando você estava iniciando no futebol, qual foi tua maior dificuldade no período de início ali mesmo no futebol? Qual foi tua maior dificuldade? Eu vou contar uma outra história. Fica à vontade. Que também me marcou, né? Antes de trabalhar no futebol, eu trabalhei no futsal. Mas no futsal eu trabalhei como treinador. O que é que acontece, Javá? Eu acompanhava muito futsal de assistir e eu acho um jogo muito inteligente. Eu acho o jogo de futsal muito, mas muito inteligente. E aquilo me despertava também. E eu ficava acompanhando ainda do tempo de fita cassete, você lembra, João? Aquelas fitas cassete, né? Então eu gravava os jogos, né? E até hoje eu ainda tenho lá em casa uma caixa com as fitas cassetes. Difícil hoje é o aparelho. O aparelho eu não tenho. Eu gravava os jogos, Javá, e assistia aqueles jogos ali, né? Dava pause, voltava, né? E eu ficava vendo, eu ficava encantado com as jogadas, com a inteligência que é esse jogo. E eu consegui ser treinador de futsal, na época futebol de salão, né? Eu sou muito abençoado, porque eu imaginei ser treinador e consegui. Depois eu imaginei ser preparador físico e consegui, e depois eu imaginei ser fisiologista e consegui. Lógico, ainda preciso caminhar muito, ainda preciso aprender muito, mas eu já estou dando meus passos aí, sabe, Jó? Então eu vou voltar à conversa. E tem um camarada chamado Lenilton. Eu acho que você conheceu essa pessoa. Já ouvi esse nome. Lenilton. E aí eu tinha deixado o futsal há pouco tempo, né? E sempre estudando e tudo. E Lenilton eu já conhecia antes. E eu brincava com o Lenilton assim. Às vezes eu via ele e eu dizia: ô Lenilton, arruma uma dor de cabeça pra mim, me referindo a arruma um time pra mim trabalhar, né? Eu dizia: ô Lenilton, arruma uma dor de cabeça pra mim, eu tô doido pra ter uma dor de cabeça, pra ter problema. Então procurou a modalidade certa. Foi. Perfeita. Foi. E Lenilton dava cada risada, sabe, João? E aí um certo dia, Lenilton tinha muita amizade com um grande amigo meu, Assis, né? Eu não posso esquecer desse figura, um grande amigo meu, né? E um certo Assis era torcedor fanático. Acho que não tem problema falar o nome do time. Não. Né? Assis era torcedor fanático do Baraunas, né? E um certo dia Lenilton estava lá na casa de Assis e perguntou a Assis: Assis, eu estou procurando um preparador físico, rapaz, pro time do Baraunas profissional, pro estadual. E aí Assis disse: rapaz, Tony deixou de trabalhar com futsal e deu boa referência, né? E foram Lenilton e Assis lá em casa. E Assis era muito engraçado, que ele chegava assim, gritando, sabe, Tony! E eu só via aquele barulho de Assis: arrumei uma dor de cabeça pra você. Você não pediu? Quando eu saio, estavam os dois sorrindo, né? Aí Lenilton disse: tu não queria uma dor de cabeça? Arrumei uma grande. Eu disse: o que foi? Você vai ser o preparador físico do Baraunas. Até então nunca tinha trabalhado com preparação física num clube profissional de futebol, né, Giovanni? E aí eles entraram, sentamos ali na área, ficamos conversando, e cara, eu vou. Na hora que eles botaram o pé fora da calçada, Giovanni, eu fui ver. Cara, o que é que caracteriza o jogo de futebol? Pra você era outro mundo, né? Pra quem vinha do futsal, era outro mundo. E aí eu precisava entender, e até hoje é assim que eu penso, né? Eu faço assessoria para alguns esportes, Jeová, mas hoje com o entendimento ele fica um pouco mais fácil, né? E aí naquela época eu pensei, cara, eu sei que o jogo de futebol são 2 tempos de 45 minutos, com 15 minutos no meio de intervalo. Agora, para eu ser preparador físico de um esporte desse, isso não me basta.
eu tenho que entender o que é que acontece. Quanto esses caras correm nesse tempo, a que velocidade, quanto esses caras aceleram, aí eu começo a ter um pouquinho de entendimento para eu fazer uma preparação física para o futebol, e isso se estende para qualquer esporte. É você modelar o seu esporte. Qual a modelagem do seu esporte? Então, só deu tempo ele sair, eu comecei a ver uns livros que eu tinha, alguma coisa, e comecei a procurar. Eu disse, cara, eu vou fazer esse negócio. Eu vou fazer esse negócio e eu vou fazer bem. E já vai, assim, eu virava à noite, sabe? Estudando e procurando. Então fiz. E aí, nesse ano, nós chegamos à semifinal do Campeonato Estadual. Que beleza, em primeiro trabalho. Foi. E aí, lógico, não é só pelo trabalho do preparador físico. Naquela época a comissão era só treinador, auxiliar técnico, preparador físico e o preparador de goleiro. Tá vendo? Todo mundo esquece do preparador de goleiro. É sempre assim. De goleiro. Então, isso é normal. E o nosso time foi muito bem. Lógico, não foi Tony, foi pelo seu trabalho. Não, foi por um trabalho conjunto, né? Nós somos apenas uma peça ali naquela engrenagem. Sim, mas... O nosso time foi muito bem. E aí o pessoal da rádio, né, vinha e conversava com todo mundo e queria conversar comigo, né? Porque o nosso time andava bem, o nosso time era bem. Tanto que nós chegamos muito bem na semifinal da competição, né? E aí foi que a coisa foi andando. Aí as pessoas começaram a me conhecer, Jeová. Começaram a me conhecer, e aí a coisa aí foi andando. E aí é a história. Você falou alguns detalhes muito ricos aí no início da tua trajetória. Mas o que eu quero saber é qual foi sua maior dificuldade exatamente nesse período aí. Cara, minha maior dificuldade... Foi o primeiro contato mesmo, aquele primeiro contato, por estar vindo do futsal, que é um outro mundo, é uma situação totalmente diferente. No início, Jeová, essa questão que eu lhe falei de entender o esporte, até que não foi muito difícil, porque, como ele disse, eu sou muito curioso, sabe, Jeová? Eu sou muito curioso e eu como muito atrás. Eu acho que a minha maior dificuldade foi realmente essa gestão de pessoas. Lidar com egos, isso, né? De atleta de futebol é bem complicado. Você tem 26, 28, 30 atletas, mais a comissão, então essa convivência do dia a dia que você sabe como é que é. E você fazer essa gestão no dia a dia, né? É complexo. Eu acho que isso foi o mais complicado, que é até hoje. Só que você vai vivenciando as coisas, então você vai tendo uma melhor resolução ali desses problemas do dia a dia, né? Você vai gerindo isso melhor, né? Não que você não tenha mais, você tem, mas você consegue ir fazendo uma melhor gestão, sabe? Mas foi isso mesmo, a maior dificuldade foi essa. Tony, muito se fala hoje em dia, na contemporaneidade, em relação ao futebol, evidentemente, e a outras modalidades também, mas se menciona mais no futebol. Controle de carga. E muita gente fica se questionando, o que é controle de carga? Resume para o pessoal um pouco o que é esse conceito, como é que funciona esse controle de carga. Olha só, perfeito, Jeová. Hoje se fala muito, né? E eu também falava muito essa palavra controle de carga até algum tempo. Mas eu acho que a gente não passa de um monitoramento. Me parece que esse controle a gente não tem. Porque se assim fosse, eu acho que algumas coisas não sairia do prumo. Não sairia do que a gente quer, do caminho que a gente quer. E você sabe, como você já vivenciou lá dentro, algumas coisas elas saem. Então, se saem, você perde o controle, você não tem esse controle, né?
Então aí eu prefiro chamar, mas isso eu acredito que é uma forma pedagógica, né? Acho que não tem nada demais. Uns falam controle, uns falam monitoramento, outros falam monitoramento e controle, né? Eu prefiro falar monitoramento. Na verdade a gente monitora ali, né? E o que é que acontece, Javal? O que é que a gente quer ver ali? Na verdade o que a gente quer ver ali é como esses jogadores, essas máquinas, elas estão respondendo ali a toda essa carga que é imposta. E aí quando eu falo de carga, né, ela é a carga, é o treino físico, técnico, tático, mental, né? Tudo isso vai para conta aí dessa carga que a gente chama de carga de treinamento, né? E a gente monitora ali para ver como é que essas máquinas elas estão respondendo, para que a gente possa fazer os melhores ajustes possíveis, né? Para que a gente possa treinar e competir numa melhor forma ali possível naquele momento. É por aí, Javá. Sim. Tony, é normal, eu já vi e ouvi por várias vezes, alguém às vezes está acompanhando uma partida de futebol e aí acaba a partida e sempre uma parte dos atletas, principalmente quem está ali no banco de reservas, que não é utilizado na partida, eles ficarem fazendo alguns sprints, né, ali após o jogo. Eu já ouvi e vi muita gente perguntar, mas o que é isso? Por que isso? Para que isso? Explica para o pessoal por que é feito aquela atividade ali após a partida com aqueles atletas que não são utilizados na partida. Então, Javá, esses jogadores de futebol, para eles competirem, eles precisam ser expostos, né, a isso que a gente acabou de falar, a essa carga de treino. Eles precisam ser expostos a esses estímulos, né? Estímulo de distância percorrida, de distância em alta intensidade, estímulo de sprints, de velocidade máxima, de acelerar, de desacelerar, de mudar a direção, né? A gente treina para isso porque no jogo acontece isso. E a gente precisa estar pronto para isso, para competir bem, né? E quando a gente fala em treinamento, né, eu costumo dizer que água demais mata a planta e água de menos também, né? Então, esse grupo, Javá, é um grupo muito sensível. Esse grupo que ou não entra no jogo ou entra ali poucos minutos, né? Esses jogadores, eles precisam ser expostos, né, a esses estímulos, Javá. Porque você imagina um jogo no domingo, por exemplo, né? Então, no sábado é o último treino, né? Geralmente é um treino só de ajuste, né? De ajuste tático, né? E aí vão para o jogo no domingo. Então, esses jogadores que eles não entraram no jogo no domingo ou entraram um pouco tempo, o treino da sexta-feira ele já foi no nível mais baixo, porque você vai competir no domingo. O treino do sábado nem se fala, né? É um ajuste ali. E tem o domingo jogo. Então, esses atletas que não entraram no jogo ou entraram há pouco tempo, eles têm ali praticamente 3 dias sem exposição a uma carga e a estímulos assim consideráveis, vamos falar assim. Então, algumas comissões, alguns profissionais acham por bem, né, após o jogo ali, eles darem alguns estímulos para que esses jogadores não tenham essa perca tão grande, né, tão considerável. Mas isso depende de profissional, isso depende de competição, isso depende se o jogo é em casa, se o jogo é fora, isso depende do momento da competição, né? Isso depende da tabela, né, do próximo jogo, quando é que vai ser o próximo jogo é em casa, é fora. Então há uma série de fatores, mas é para isso que eles fazem isso, para ter esse balanço de carga com esses jogadores que não atuaram no jogo ou que atuaram um pouco tempo, para ter esse balanço de carga. Perfeito. Tony,
Com relação ao calendário, né, do futebol brasileiro e mais especificamente no Serra Branca, o qual você trabalha hoje, que tem um calendário cheio para o próximo ano, 2026, né? E a gente sabe que com o aumento do calendário, aumenta os cuidados da parte física, do departamento de fisiologia, para que esses atletas eles consigam performar e continuarem toda a temporada num alto nível, fisicamente falando. Como é que se faz esse controle, como é que se monitora esse trabalho para que não aconteça alguma baixa, digamos assim, fisicamente de algum atleta? Diretamente falando, algum erro, para que não haja. A gente sabe que o erro ele sempre vai acontecer, mas para minimizar essa margem de erro, o que é que pode ser feito? Olha só, Jeová, a gente tem em mãos algumas ferramentas, né, e aliado à ciência, né, e que a gente se utiliza dessas ferramentas para facilitar o nosso trabalho no dia a dia, para facilitar o nosso trabalho na prática. E aí eu vou dar um exemplo bem prático para ficar melhor entendido, né? Você tem, por exemplo, a termografia, né, que é uma câmera, né? Parece uma câmera normal de fazer foto, né? Mas é um infravermelho, né? Onde você capta o calor ali da pele, né, desse atleta. Então você consegue entender o perfil desse atleta, né? O que acontece? Quando nós temos uma temperatura corporal que ela é considerada normal, né? Então quando esses atletas eles são expostos a tudo isso que eles fazem, né? Acelera, desacelera, sprinta, treina na academia, treina no campo, enfim, toda essa carga de treinamento, né? A gente consegue entender se está tendo alguma variação e se essa variação ela está saindo do normal, né? Então, termografia é uma ferramenta que a gente usa, né? Basicamente é uma foto, né, que a gente chama termograma, né? E a gente vai fazendo aquilo frequentemente durante a semana. A gente entende qual é o perfil do jogador, né? E a partir dali, se esse perfil ele estiver variando, a gente faz essa relação com outras métricas, né? Que a gente tem outras ferramentas, eu vou citar algumas aqui para vocês, né? E se a gente entender se esse atleta naquele momento, se esse jogador naquele momento, ele está tendo uma baixa, está tendo uma queda na performance, está tendo uma queda na capacidade desse atleta, por exemplo, imprimir força contra o próprio peso corporal dele, a gente toma as providências, né? De regular o treino, ou até mesmo, dependendo, de tirar esse jogador de uma sessão de treino, né, para que ele volte ao normal e a gente não tenha problemas mais sérios com isso, né? Uma outra ferramenta é um tapete de contato, né? A gente chama tapete de contato, né? É um tapete que ele é ligado a um computador. Então esse jogador, ele faz um salto ali, né? E ali a gente consegue também traçar esse perfil, né? E ver a capacidade que esse jogador tem de aplicar força naquele movimento, né? Traçado esse perfil, se esse atleta ele tem uma variação importante, a gente consegue entender se esse atleta ele tá tendo queda de rendimento ou se está entrando no maior risco até mesmo de sofrer uma lesão. Então a gente minimiza riscos com isso. Perfeito. Tony, uma questão que se levantou nos últimos anos no futebol foi relacionada à inserção do psicólogo do esporte, né? Eu vou falar por mim, eu sou totalmente de acordo, né? Eu até esse ano eu convivi no futebol ali dentro do campo e sempre fui totalmente de acordo. Inclusive todos os clubes que eu trabalhei, eu tinha a oportunidade de conversar com o presidente, com os diretores, e eu sempre falava da importância desse profissional. Muito, muito relevante o psicólogo do esporte.
Na sua opinião, o que é que você diz com relação a esse profissional inserido na comissão técnica hoje? Total, Javá. Totalmente a favor, Javá. Totalmente. Eu já tive a felicidade de trabalhar com alguns profissionais psicólogos, né? E é fantástico. Agora mesmo, nessa temporada mesmo, nós temos também um psicólogo na comissão. E isso faz total diferença, Javá. Você imagine, Javá, um jogador desse, que ele tá no clube, longe da família. Às vezes, né, alguns trazem a família, outros ele pode estar ali longe da família, né? Ele é submetido a cargas de treinamento consideráveis, né? É o dia a dia ali com o treinador, auxiliar técnico, preparador físico, vamos, né? É uma carga física, psicológica, emocional muito forte. E imagine também a competição, né? O quanto eles mesmos se cobram, né, Jeová? O quanto, além deles mesmos, o quanto a cobrança do clube, da torcida, né? Porque é um esporte onde nós vamos competir. Quando você vai competir, você quer vencer, né? Então, e o sucesso, você já jogou futebol, você sabe disso. Quem é que lembra do vice-campeão da Copa? Na cultura do Brasil, e o sucesso, ninguém lembra, né? Muitas vezes, ele só é medido que, infelizmente, muitas vezes o sucesso só é medido pela vitória, né? Então, é a vida dele que está ali. É ali que ele leva o sustento para casa, tudo. E se isso aqui não estiver bem, imagine esse turbilhão de coisas, Jeová, ao redor ali de um jogador de futebol. E ele precisa treinar todo dia e treinar bem. Além disso, a competitividade. Você jogou futebol, você sabe como é isso, né? Do cara que está ali na posição, né? Então, imagine isso. Tem a competitividade interna do seu companheiro de posição e externa do adversário. Isso. Esse turbilhão de coisas que rodeia ali o jogador de futebol, se a cabeça não estiver boa, né, nada funciona, Jeová. Nada funciona. Eu acho importantíssimo o trabalho do psicólogo. Sem dúvida nenhuma. Então, estamos alinhados. Tony, só a título de informação para quem nos acompanha, né? Porque a gente é normal ouvir alguém falar assim: o clube tal vai jogar em tal lugar, altitude, o lugar é muito quente, o lugar é muito frio. Então você, como um profissional da fisiologia, fala um pouquinho para o pessoal que nos acompanha, até que ponto o clima, o jogo em casa ou fora, o nível do adversário, porque nós sabemos que, evidentemente, você jogar em casa, você ali, digamos, por exemplo, você está liderando a competição, está jogando em casa contra um vice-lanterna, é uma situação. Você está ali no meio da tabela, vai jogar fora de casa contra o líder, né? Então esse fator campo, o fator clima, né, o lado psicológico do atleta, propriamente dito. Explica um pouquinho para o pessoal, fisiologicamente falando, de que forma essas situações elas cobram do atleta e até que ponto elas interferem, na tua opinião? Jeová, você falou aí um ponto importantíssimo, né? Você citou duas situações aí bem distintas, né? E bem diferentes. Você imagina você tá bem na tabela e você joga em casa, sem viagem, né? Com sua torcida, no seu campo, né? Com um vice-lanterna. E você tá numa temporada onde você tá muito bem, você tá em cima ali, né?
competição. Esse jogo ele vai ter ele é de uma exigência física e mental que talvez possa ser diferente de uma segunda opção que você falou aí, né? Que você tá lá embaixo na tabela, você vai jogar contra o líder. Vamos aqui mesmo no estado que a gente tá, você pega um jogo daqui, eu acho que daqui de Campinas, Cajazeiras é mais longe, é? Cajazeiras e Souza. E Souza. É. Então imagine você pega um jogo contra, vou dar um exemplo, qualquer time desse, onde eles são líder na tabela, você está numa situação, naquele momento, que você está embaixo da tabela, você vai jogar daqui, dá quantos quilômetros lá, Javá? Dá 300 e alguma coisa. 380 quilômetros de viagem, isso vai para conta da carga. Aquela região é mais quente que aqui, é diferente. Muito mais. O campo é diferente. A torcida adversária, né, faz a diferença também ali, né, naquele universo ali. E a exigência, Javá, de um jogo desse tipo, ela é muito maior do que a exigência desse nosso primeiro exemplo. Ele é bem diferente. E isso vai para conta, isso tem que ser ajustado, Javá, na semana desse jogo. A gente não dá para você ter a mesma carga de treino que você teria para esse exemplo A e você ter para esse exemplo B. Você jogar uma mesma carga de treino para exigências diferentes. Muda e muda muito, Javá. Sim. Muito bom. Tony, durante essa tua trajetória no futebol profissional, a gente sabe que durante anos de carreira se trabalha com N treinadores, né? Durante meus 15 anos de carreira como preparador de goleiros, eu trabalhei com vários treinadores. E cada treinador, evidentemente, vai ter o seu perfil. Tem aquele cara que é bem informado, que gosta de estudar, de estar atualizado com as coisas. Tem aquele cara que já é mais do estilo mais antigo, mais conservador. Enfim, você já se deparou com alguma situação em que, por exemplo, você, na sua área, na fisiologia, desenvolvendo seu trabalho com o profissionalismo que você trabalha, e algum treinador de alguma forma te olhar torto assim, chegar a duvidar, esse tipo de situação, você já chegou a ter esse tipo de experiência? Já tive até algumas um pouco engraçadas assim. E assim, Javá, eu sou um profissional que na verdade a gente passa a informação, né, Javá? No futebol você sabe que a tomada de decisão, e há uma hierarquia que é normal, né? Ela é do treinador, né? A gente tá ali, Javá, para coletar informações, né? E passar essa informação da forma mais objetiva possível para que o treinador ele possa tomar a melhor decisão possível naquele momento. Esse é o nosso trabalho, né? E já aconteceu sim, já aconteceu de a gente passar a informação do dia a dia e o treinador falar: tudo bem, então, tá bom, tá tranquilo. Na frente. E que daria um indicativo para a gente ter um ajuste, por exemplo, de carga de treino do dia, e ele não fazer esse ajuste, ele andar, né, e a gente ter problema lá na frente, como teve também de não ter problema, né? Mas também tem um cara que ele escuta assim, que ele até te procura, né? Ô Tony, como é que nós estamos para hoje? Hoje o nosso treino vai ser assim, assim, assim. Dá para fazer isso? O que é que você acha? Como é que está a nossa prontidão? Né? E ele realmente ele procura se informar e ele ajusta ali, né? Tem uns que pedem para você chegar nele, né? Tony, por favor, quando tiver aí no nível bom, quando for, você dá um ok aqui para mim e tal, né? Então é bem diferente, mas isso é normal, né? É estilo de cada um, né, Jeová? E tudo é válido. Tudo é válido. E a gente respeita, né? A gente tá ali e a gente se adequa, Jeová.
a gente se adequa, né? A gente percebe o estilo ali do treinador e a gente se adequa ali, né? E a gente passa a informação, lógico, mas a gente vai se adequando ao estilo de cada um ali, Jeová. Aconteceu um fato muito engraçado, Jeová, que foi engraçado e trágico, né? Porque tinha passado a informação, né, que um atleta ele tinha variado na termografia, né? E aquilo me chamou muita atenção, né? E quando eu passo a informação, Jeová, eu já tenho olhado aquilo ali de formas diferentes, já tenho relacionado isso com outras métricas e naquele momento eu achei de muito risco o jogador participar do treino que seria proposto para aquela sessão. Era uma variação importante, né, a posterior, e eu passei a informação para preparador físico, o treinador, né, mas aí eles que decidem e tá tudo certo, entendeu, Jeová? Não tem nada de... Não, o jogador ele vai treinar normalmente e tá tudo bem, né? A gente faz o nosso papel. E o jogador, ali em algum momento do treino, ele realmente sentiu, né? Sorte que não foi nada mais grave, né? Mas o jogador realmente sentiu ali onde a gente temia, né? E aí depois disso, eles começaram a dar mais ouvidos, sabe, Jeová? Assim, quando a gente levava uma informação, eles já ficavam assim, já... Não, vamos arrumar, vamos... Treinador Tomé. Vamos regular, né? Aconteceu esse caso também e é por aí, Jeová. Tony, há um certo tempo atrás, era normal, após uma sessão de treino, né, se vê os batedores de falta, treinando falta. Às vezes um próprio atleta, por ser autocrítico, ele entender que necessitava de evoluir fisicamente, ali fazendo uns sprints, junto ao preparador físico. O próprio preparador físico identificava algum atleta que precisava de algum ajuste, fisicamente falando. Ele pegava ali, aquele pessoal ali, 2, 3... fazia um trabalhozinho específico ali, né? E hoje não é tão comum se ver esse tipo de atividade. E com as redes sociais hoje, as pessoas recebem muitas informações. E em alguns casos, são informações que não são verdadeiras. Por exemplo, onde é que eu quero chegar? Muito se fala hoje, o pessoal não pode treinar falta porque a fisiologia não deixa. Não é assim? O pessoal não pode fazer um complemento da parte física porque a fisiologia não deixa. Então acaba que as pessoas, por falta de entendimento, né, criam essa imagem que a fisiologia limita o atleta a trabalhar um pouco mais. Mas a gente, eu que durante esses 15 anos de prática, e você que ainda hoje está na prática, nós sabemos que na prática não é assim que funciona, né? Então, para que as pessoas tenham um melhor entendimento de fato do que ocorre, fala para o pessoal até que ponto a fisiologia ela pode intervir nessas situações de complemento de treino. Olha só, Jeová, com todas essas ferramentas que a gente tem na mão, que eu já falei aqui um pouquinho, não é que a fisiologia não deixa, isso não existe. Eu acho que a gente consegue alinhar e direcionar isso aí nos melhores momentos, vamos dizer assim. Coisa que a gente não tinha lá atrás, né? E não é que a gente é contra, não. A gente não é contra fazer isso, não. Pelo contrário, para você ter um ajuste técnico, por exemplo, uma cobrança para cobrar falta, para você ter um ajuste técnico ali da batida da bola, do tempo, da força que você vai imprimir, você vai conseguir isso fazendo e repetindo aquilo ali, né? Eu acho que o que a gente consegue hoje, Jeová,
é entender qual é o melhor momento para fazer aquilo. Né? É que a gente impede, olha, não pode, não, não existe isso de não pode fazer. Pode fazer. Hoje, com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue quantificar melhor, né, os treinamentos, as cargas, os volumes de treino. Então a gente consegue entender que no dia X nós vamos quantificar e percorrer tanto, no dia Y a gente consegue entender tudo isso. Então, diante disso, a gente consegue direcionar os melhores momentos para se fazer isso. Não que a gente não chegue lá e não pode fazer, não. E jamais a gente faz isso, jamais. Mesmo que seja um momento que não seja muito propício, não é que vai acontecer, que eu tenha um risco maior ali, por exemplo, de acontecer uma lesão. Olha, estou num momento que eu estou num risco aumentado. Isso não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que sim ou que não. Mas mesmo num momento desse, e se a gente passar a informação e o treinador falar, não, vai fazer isso sim, vai e ponto. Acabou. E tá tudo certo. Né? O papel da gente é passar a informação. Né? Eu acho que é por aí, respondendo a sua pergunta para finalizar, eu acho que é por aí. A gente consegue entender o melhor momento para isso. Acho que é por aí. Perfeito. Pessoal, o título do nosso podcast, Tempo de Bola, não é por acaso. E aí agora, Tony, vem a pergunta final. O que mais te marcou, até hoje evidentemente, durante esse teu tempo de bola? Olha só, Jeová, não foi nem no futebol profissional. Fique à vontade. Não foi nem no futebol profissional. Foi, voltando ao início da nossa conversa, né, quando eu disse que eu era treinador de futsal, né? E aí um personagem que eu falei aqui, que é o seu Assis, né? Assis era um apaixonado por futebol, né? E ele tinha time de várzea, inclusive formava times muito bons, viu, João? Ele pegava ali, naquela época, né, um tempo auge, né? E todo mundo gostava muito de Assis. Isso década de 90, por aí. Isso, todo mundo gostava muito. Tinha um time chamado Juventus, né? Era o Juventus do Paredões. E todo mundo gostava muito de Assis. Então, os jogadores, Jeová, quando eles estavam de férias, dos clubes dele, e estavam por aí, os jogadores dali e da região ali de Mossoró, eles iam jogar lá no time de Assis. Só pela famosa resenha, sabe? Sim. E Assis tinha time. E uma época, Assis foi quando inauguraram um ginásio. Tem um ginásio muito bonito lá em Mossoró, um ginásio de esporte. É bacana o ginásio. E Assis, na primeira competição, na segunda grande competição que teve nesse ginásio, Assis já não tinha mais o time de futebol de campo, né? E colocou um time de futebol de salão, de futsal, né? E naquela ocasião, eu ainda estava naquele período no futsal, ele me chamou para ser o treinador do time do Juventus. Nós formamos um bom time, Nós perdemos a final dessa competição na época por um time muito bom, né? De uma prefeitura, de uma cidade ali próximo de Natal. O que é que os caras fizeram? Os caras pegaram, na época o time do ABC e do América eram dois times muito bons, eles investiam bem no futsal. Eles pegaram o que tinha de melhor no América, o que tinha de melhor no ABC e formaram esse time e foram jogar essa competição. E nós perdemos na final para eles. Na época nós trouxemos alguns jogadores ali do Ceará. O Ceará sempre brota jogador de futsal ali, né? Sempre tiveram bons jogadores. E eu já tinha trabalhado em alguns clubes para lá, então a gente já tinha algum conhecimento. Nós trouxemos alguns jogadores dali, mais alguns ali de Mossoró. E eu era o treinador do time do Juventus. Do time do Juventus de Assis, né? Essa época me marcou muito porque
essa época eu dou risada porque era um cara assim. Isso é espontâneo. Aqui era um cara assim, Jeová. É natural. E Assis, rapaz, aí minha irmã dizia assim: ó, Tony, pelo amor de Deus, você não tinha outra coisa pra arrumar, não? Assis vai endoidar você e vai endoidar todo mundo aqui de casa. Rapaz. Porque assim, muito cedo, Jeová, ele ia lá em casa, ele morava numa rua assim, eu morava na outra rua. Muito cedo assim, estava lá me chamando, né? E Tiago, que é meu irmão, Tiago às vezes levantava e dizia: ô Assis, o que é, Assis? Ô, me chame seu irmão aí, pelo amor de Deus, vai resolver as coisas do nosso time. Rapaz, que promoção. E Tiago dizia assim: Assis, uma hora dessa. E era o dia todo essa resenha. Marcou mesmo. E me marcou muito porque assim, quando nós me marcou por isso, né? E quando nós fomos à final dessa competição, esse jogo saiu 5-4. 5-4 pro time que eu falei, né? Nós tomamos um gol ali no finalzinho, eu me lembro muito bem, eu consigo ver isso aqui na minha mente. Eu consigo ver isso aqui. Nós perdemos 5-4. E naquela época tinha um árbitro. Ele era do Ceará. Já não me lembro bem se o nome dele era Manuel Galinha. Cara, eu não me lembro bem, mas ele apitava a CBFS, da Confederação. E ele foi apitar essa final. E quando terminou o jogo, eu muito jovem na época, Jeová, ele veio, ele apertou minha mão e ele disse assim: fazia tempo que eu não via um jogo tão bom como esse. E olhe que eu apito jogo alto nível, né? Do mais alto nível no Brasil. E o treinador do time adversário, que era um cara chamado Gileno, treinador fantástico, eu admirava muito o trabalho dele na época, e aquilo ali pra mim era uma honra, eu estar jogando ali, eu muito jovem treinador, e eu estar enfrentando ele ali, né? Ele também foi um cara que ele veio, quando terminou o jogo ele não correu, ele veio, apertou minha mão e disse: parabéns. Que legal, cara. Que time. Eu não sabia que ia ser assim, não. Eu pensava que eu vinha aqui e ia ganhar fácil. Mas que time de vocês. Isso me marcou muito. Realmente foi um tempo inesquecível mesmo. Tony, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, de coração, agradeço a sua irmão. Participação, né, nesse nosso podcast de estreia, tá? Olha naquela câmera ali e informa para o pessoal tuas redes sociais e faça suas considerações finais. Jeová, só quero agradecer pelo convite, bom demais estar aqui com você e a gente trocar essa ideia, a gente bater esse papo. É prof.tomsouza no Instagram, é o que eu uso mais, Jeová. Tá tudo certo. Pessoal, agradecer a vocês que nos acompanharam, disponibilizaram do tempo de vocês, né? Programa de inauguração, né? Podcast Tempo de Bola com Jeová Alves, produção de Sandro Filmes. Acompanha lá no canal, curte e apoia nosso trabalho, tá? Até a próxima, muito obrigado, que Deus abençoe.